Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o doutor em teologia, professor Fábio Falcão, do Instituto Iebrahim. No início desse vídeo, pedimos a todos a compreensão para que vocês, ao acessarem o nosso canal, façam a inscrição, deixem um comentário, curtam as nossas aulas e entrem em nosso canal divulgando também para os seus amigos e conhecidos. Este material faz parte de um curso do nosso Momento Teológico, que será um curso gratuito. Peço também aos que já estão inscritos que, caso tenham interesse em receber o certificado, vejam na descrição do vídeo o contato do meu WhatsApp e me mandem seu nome completo e CPF para que eu possa confeccionar os seus certificados. No YouTube eu não tenho acesso a esses dados e eu preciso da colaboração de todos vocês. Eu vou trocar a nossa câmera para começarmos a nossa aula de hoje, que tem por nome Escatologia. O que sabemos biblicamente no Antigo e Novo Testamento. Porém, como em todas as aulas, eu peço que os irmãos e irmãs fechem seus olhos para que oremos a Deus, todos juntos, por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu até aqui, meu Pai, de podermos estar na Tua presença, te louvando, te agradecendo, te bendizendo. Oh, meu Deus, tira tudo de nós, menos a Tua presença. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, como eu disse, amados irmãos, o assunto da aula de hoje é sobre escatologia. Porém, como de costume, o que teremos hoje nesta aula? Nós vamos ver os conceitos e definições da escatologia, entendermos os termos, as características do fim à luz da palavra, acontecimentos de acordo com a Bíblia, fundamentação citada na Bíblia, passagens bíblicas acerca do fim, considerações finais. Por conceitos e definições da escatologia, nós vemos que a escatologia é o ramo da teologia que estuda as últimas coisas, a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, o anticristo, o milênio, a ressurreição dos mortos, o dia do Senhor, o juízo final e a consumação de todas as coisas com os novos céus e nova terra. Então, meus amados irmãos, escatologia é o entendimento das profecias que indicam o fim do mundo como conhecemos. A Bíblia não apresenta um cronograma detalhado para satisfazer curiosidade humana, mas revela o plano soberano de Deus para o fim da história, com o objetivo de nos consolar, alertar e santificar, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4:18 e 2 Pedro 3, do 11 ao 14. A seguir, veremos os principais textos bíblicos por temas, com citações diretas e contexto. Incluiremos tanto o Antigo Testamento, a base profética, quanto o Novo Testamento, o cumprimento em Cristo. Estes são os pilares centrais que fundamentam o estudo escatológico. Então vamos entender o termo. O que significa escatologia? Escatologia vem do grego escatos, último,
e logos, estudo. Nós também temos por definição que escatologia também significa escatos, também significa morte, e escatos significa término ou fim. Então, para o melhor entendimento, escatologia é o estudo das últimas coisas, ou a escatologia é o estudo do fim ou do término das coisas, ou escatologia é o estudo da morte do pecado. O anticristo é um espírito, comportamento ou entidade que fará atividades que vão de encontro aos ensinamentos e proposições deixadas por Jesus Cristo, imputando aos servos de Cristo situações que vão da incredulidade à verdade, desestimulação dos seguidores, maculação da fé, perseguição e, em casos mais extremos, morte física aos que não aceitarem e se dobrarem aos seus falsos postulados. Então nós vemos que o homem do pecado, a figura do anticristo, ele vai tentar de todas as formas, primeiro nos desestimular da nossa fé. Depois, ficarmos incrédulos com relação à verdade. Vai macular a nossa fé, vai dizer que o que está na Bíblia, o que está proposto, nunca vai acontecer. Aos que aceitarem, para ele, tudo bem, ele conseguiu tirar da presença. Mas os que não aceitarem, ele vai começar a perseguir e, em casos mais extremos, matar. Sendo que nós temos uma vantagem. Ele conseguirá matar o nosso corpo físico, mas se persistirmos na fé, estamos vivos em Cristo Jesus. A grande tribulação é o evento narrado em algumas passagens bíblicas que imputam aos santos uma perseguição jamais imaginada ou vivida antes na história da humanidade, com muito sofrimento, perseguição e morte. Muitos que não estejam devidamente firmados hão de padecer, caso não se firmem. Quando eu digo padecer, meus irmãos, não é morrer, mas sim padecer na fé. Vai começar a acreditar, a se desestimular que as palavras de Deus não é verdade. A grande tribulação vem para testar. Eu tenho um posicionamento sobre a grande tribulação que divergem dos postulados mais comuns. Nós vemos na atualidade 3 grandes grupos. Os pré-tribulacionistas, que acreditam que as pessoas não vão passar pela grande tribulação, as pessoas que eu digo que estão firmadas em Cristo. Os pós-tribulacionistas, que acreditam que os crentes vão passar por toda a tribulação. E os mesotribulacionistas, ou intertribulacionistas, ou midi-tribulacionistas, são as terminologias mais colocadas, que acreditam exatamente que 3 anos e meio as pessoas vão viver tranquilo e quando se revelar o anticristo, aí a igreja será arrebatada. Particularmente, eu não bebo de nenhuma das 3 fontes. Respeito, mas eu sou tribulacionista. Eu acredito que a tribulação vai acontecer. Mas que, como está escrito, não saberemos dia nem hora que o Filho do Homem virá do Oriente ao Ocidente. Então pode ser em qualquer momento, desde o início até o fim da tribulação, passando pelo meio. Não importa para mim se vai ser pré, mid ou pós. Não importa. Eu acredito que a tribulação vai acontecer e que em um dado momento da tribulação seremos arrebatados. É isso que firma a minha fé pelo estudo que eu tenho tido dentro da Bíblia.
Porém, amados irmãos, eu deixo claro e respeito a visão de cada um de vocês. Cada um tem um entendimento da tribulação de acordo com o que Deus permitiu. E todos podem estar certos ou todos errados, inclusive eu. Mas que de fato haverá uma tribulação e haverá o arrebatamento, isso não podemos negar, amados irmãos e irmãs. Então, aqui eu encerro o entendimento sobre a grande tribulação dentro da minha cosmovisão. A ressurreição dos mortos, evento que precede a volta de Cristo, inicialmente para aqueles que dormiram na presença do Senhor, e seguidamente aos demais, tanto aos pecadores quanto aos mortos na grande tribulação, para o julgamento final. Então, a Bíblia narra em suas páginas a ressurreição dos mortos. E como aconteceu na morte de Cristo, eu acredito fielmente que este evento há de ocorrer. O engano, o que afasta o servo fraco em graça e em conhecimento. Ensinamentos errados, costumes e tradições deturpadas à luz da Bíblia, e este será o bojo que levará muitos à ruína e à perda da salvação. Então, amados irmãos, nós temos que observar as Escrituras, crescermos em graça e em conhecimento, para que não sejamos tomados pelo engano. Testemunhas. O livro das Revelações, chamado também do grego Apocalipse, nos fala sobre as duas testemunhas fiéis, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Temos também o falso profeta. Esta figura central proferirá mentiras para alicerçar o engano, reconhecendo o falso Cristo como o caminho que levaria à salvação, porém, ele sendo o caminho para a perdição das almas. Quando eu digo almas aqui, amados irmãos, eu falo da mente humana. Porque só quem tem acesso à perdição do espírito é Deus. Deus que julga quem está salvo e quem está condenado. Mas o engano do falso profeta nos levará ao caminho da perdição do nosso entendimento. A besta, escatologicamente na figura de um monstro, é o representante de uma grande região onde se assenta a falsa doutrina na figura de uma igreja corrompida. Então, meus irmãos, a besta que muitas pessoas esperam, um monstro horrendo, na verdade é a representação de uma grande região onde se assenta a falsa doutrina. E quem é que se assenta na besta? É a prostituta, que é a igreja corrompida. A marca da besta, uma outorga temporária dada pelo anticristo àqueles que aceitarem seu jugo e abandonarem a verdadeira fé, dando os direitos terrenos a estes. Quem se curvar ao engano, ao falso profeta e à besta, o anticristo, este receberá uma marca que poderá comprar, vender, negociar e viver tranquilamente durante a tribulação. Sei que nós sabemos que esta marca é temporária. E esses direitos terrenos também vão ser temporários. Vão ser muito caros para os que buscam a salvação. Como eu tinha dito, a prostituta, na figura da mulher promíscua, representa a noiva corrompida, ou seja, a falsa religião, que engana e se embebeda na perdição de muitos. Nós vamos ver em Apocalipse falar de uma mulher que se embriaga com o sangue dos santos. Esse sangue da ira de Deus nada mais é do que a perdição de muitos que poderiam se salvar, mas caíram no engano. E ela também matará também os salvos
e se embregará com essa situação, mas não sabe ela que ela está postulada ao inferno. Nós vemos também a palavra águas, que escatologicamente é uma figura de linguagem utilizada na Bíblia para exemplificar a multidão de almas que aceitaram a Cristo, perseverando até o fim e vencendo ao engano dos falsos preceitos disfarçados em doutrinas sagradas. Então, é muito falado sobre águas, são as multidões. Tem momento que fala sobre a água perseguindo a mulher grávida, mas a terra abrirá sua boca e engolirá eles. Essa água são multidões que perseguem a igreja, porque a mulher que está com dores de parto é a igreja de Cristo. Nós vemos também a passagem em Apocalipse falando sobre 144 mil. Escatologicamente, o número de israelitas que aceitaram a Cristo e o seguiram em espírito e em verdade, sendo estes demarcados no livro da vida. Muitas tradições religiosas dizem que só vão ser salvos 144 mil, e isso é um engano hermenêutico. É uma falha interpretativa da passagem, porque nós vamos ver que há uma multidão após os 144 mil, uma multidão no pátio, um número incontável de almas não israelitas que aceitaram a Cristo, perseverando na verdade até o fim. Ou seja, os 144 mil eram apenas judeus das 12 tribos, 12 mil de cada tribo. Mas além destes havia um número incalculável de fiéis, santos, que quer dizer separados, e salvos. Nós vemos também no livro de Apocalipse falar sobre a segunda morte. Escatologicamente, a consequência da ingerência de nossas escolhas, tendo por fim o extermínio perpétuo num lugar separado para Satanás e seus servos. A morte verdadeira vai acontecer após o julgamento, que é trazida na Bíblia como segunda morte. Mas essa morte só está preparada para aqueles que não perseveraram em Cristo, que não aceitaram a Cristo. E nós, como cristãos, não vamos passar pela segunda morte se nós verdadeiramente formos fiéis a Deus. Nós vemos também os 666, que muita gente fica calculando, perdendo seu tempo. E são valores escatológicos de identificação ao homem do pecado, tendo inúmeras interpretações válidas, sendo inclusive o selo da marca do anticristo. Características do fim à luz da Bíblia. Muitas são as informações à luz da Bíblia acerca do fim. Vemos passagens tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porém, um dos mais emblemáticos relatos encontramos em Mateus 24 e Mateus 25, onde o próprio Cristo diz: "E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja que o próprio Cristo nos exorta, nos aconselha a nós termos atenção sobre as possibilidades do engano. Por isso que eu coloquei no início da aula a palavra engano. Porque todas as vezes que a Bíblia trata de forma escatológica sobre o fim, ela fala sobre o engano.
Porém, o próprio Jesus nos exorta com relação à prudência e perseverança nele. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Como eu tinha dito, amados irmãos, a palavra eschatos se refere do grego a fim. Então vejam que Mateus 24, do 3 ao 5, e Mateus 24, do 13 ao 14, ele nos dá informações valiosas e preciosas sobre o que devemos fazer para nos salvarmos daquele grande dia. A grande tribulação e a ressurreição. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do seu povo. Haverá uma época de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele que foi encontrado escrito no livro, será libertado. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Umas para a vida eterna, outras para a vergonha e para o desprezo eterno. Os que foram sábios brilharão com o fulgor do céu, e os que conduzem muitos à justiça como as estrelas para todo sempre. Quanto a você, Daniel, feche essas palavras e cele este livro até o tempo do fim. Muitos o percorrerão e o conhecimento aumentará. Nós vemos que o profeta Daniel, no 12º capítulo do seu livro, dos versos 1 ao 4, nos já mostra no Antigo Testamento o que é colocado no Novo Testamento por João. A batalha final é o retorno do Senhor, Ezequiel 38, Ezequiel 39 e Zacarias 14. Então o Senhor sairá para lutar contra aquelas nações, como quando luta no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O profeta Zacarias, que é tido na Bíblia como um profeta menor, tem uma mensagem grandiosa com a visão escatológica. O próprio Senhor sairá e lutará contra aquelas nações ao qual perseguiram o povo de Deus. Novos céus e nova terra, a visão antecipada. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, nem virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre pelo que vou criar. Nunca mais haverá nela uma criação que viva poucos dias, nem um velho que não complete os seus anos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Não farão mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, do 17 ao 25. Muita gente tem, amados irmãos e irmãs, como livro escatológico apenas Daniel e Apocalipse. Mas nesse estudo eu estou mostrando a vocês que existem outras passagens que são escatológicas. E vou além. Toda a Bíblia aponta de forma escatológica. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. E ao apontar para Cristo, aponta para a solução, para o fim de todas as coisas que conhecemos. O dia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvem e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Um povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante.
de geração em geração diante dele, um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Joel 2, do 1 ao 3. Nós vemos, amados irmãos, outro texto que teoricamente não é escatológico, mas aponta para a escatologia. O reinado de paz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvidos dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será cinto dos seus lombos, e a fidelidade cinto das suas entranhas. Isaías 11, do 1 ao 5. Vejam, amados irmãos, outro texto não tido popularmente como escatológico, mas nós, ao debruçarmos sobre a passagem, nós vemos escatologia clara e evidente. Aqui fala de Jesus Cristo. Aponta para o cerne da Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, o cerne é Cristo. E quando apontamos para Cristo, lemos de forma escatológica. O grande trono branco, o juízo final. Então vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros. Se o nome de algum não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Nós temos, amados irmãos, que termos a coerência e a consciência. Todos, veja o que a palavra diz, todos serão julgados. Eu, você, todos, os bons e os maus. Sendo que nós temos também que termos a consciência de nosso nome estar no livro da vida. Nós temos que viver conforme as instruções da palavra de Deus, para que naquele dia sejamos encontrados escritos no livro da vida e não sermos lançados no lago de fogo. A grande tribulação e a vinda visível de Cristo. Porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Mateus 24, 21 a 31. Quando vemos estudos escatológicos, nós não vemos a identificação de textos como eu estou mostrando aqui. Porque muitas pessoas utilizam a tradição humana para descrever a Bíblia. E nós temos que usar a Bíblia para descrever as verdadeiras tradições. Nós temos, amados irmãos, que analisarmos a Bíblia.
Como eu disse no início da aula, Mateus 24 e 25. Um livro tecnicamente não escatológico, com passagens exclusivamente escatológicas. A ressurreição do corpo. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então se cumprirá o que está escrito. A morte foi tragada pela vitória. 1 Coríntios 15, 51 ao 54. Vejam a informação que se encontra em 1 Coríntios 15. Uma informação plenamente escatológica, mas poucas pessoas evidenciam, porque muitos que falam de escatologia preferem a magnificência das passagens mirabolantes de Apocalipse, das interpretações dentro de interpretações. Nós temos que ser, amados irmãos, coerentes com a palavra. Vamos analisar toda a Bíblia. Toda a Bíblia serve para instruir, corrigir, confortar, ensinar. Então, escolher este ou aquele livro para dizer este livro ou aquele livro é escatológico e os outros não são, é um certo engano. De fato, Daniel e Apocalipse são livros com uma tendência profunda à escatologia, mas não são as únicas passagens. O arrebatamento e o consolo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não se entristeçam com os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante de Jesus os que nele dormem. Pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Paulo aqui mostra uma visão escatológica dos momentos que irão ocorrer no fim dos tempos. Mas diz para que nós consolemos uns aos outros com essa palavra, porque todos que estão na presença serão salvos. O anticristo e a apostasia. Irmão, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Não acontecerá enquanto não vier a apostasia e o homem do pecado, o filho da perdição, se revelar. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 12. Ou seja, se nós seremos arrebatados após a apresentação do filho da perdição do anticristo e a grande tribulação, de certa forma, precede a aparição dele física e aparente, como é que eu vou colocar? E de forma expressiva, como é que nós podemos dizer que os conceitos pré-tribulacionistas estão dentro do todo coerentes? É por isso que eu digo, eu não sou nem pré, nem pós, nem mídia, eu sou tribulacionista. A palavra me deixa seguro nesta região. Eu acredito na tribulação, acredito no arrebatamento, acredito no anticristo. Sei que tudo isso vai ocorrer. Agora, o momento que nós seremos levados aos céus, que seremos arrebatados, isto só o Pai sabe. Só Jesus
pode dizer: naquele grande dia, eu quero estar presente. Eu quero estar no arrebatamento. E prefiro não discutir teorias humanas, pré, pós, mid. Não importa, até a minha ideia, não importa. O que importa é estarmos na presença do Senhor Jesus. Outros textos, como Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10 e Daniel 11, dão pano de fundo de uma melhor interpretação e entendimento escatológico aos fenômenos que já aconteceram, está acontecendo e acontecerão até o fim. De fato, no Antigo Testamento, os textos de Daniel 7 a Daniel 11 são preceitos importantíssimos, porém, eu devo relatar que não são os únicos. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Veja que há espíritos de anticristo. São citados pelo menos 10 no livro de Daniel. Porém virá um que será superior a todos os anteriores e derrubará 3 reis. Ou seja, 3 lideranças. Porém, Cristo nos conforta dizendo, por meio de Daniel, que o juízo será estabelecido. E eles tirarão o seu domínio para destruir e o desfará até ao fim. E depois esse reino será entregue aos santos. Então, meus amados irmãos, mesmo que haja perseguição, Deus é fiel para cumprir suas palavras. Deus não vai permitir que o inimigo de nossas almas prevaleça. No Novo Testamento, temos um livro inteiro escrito por João na ilha de Patmos, descrevendo escatologicamente os textos contidos em Daniel 7 a 12, sendo basicamente o entendimento dos textos de Daniel acerca do milênio. O milênio, vi um anjo que descia do céu, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, ou Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Corrobora com outras passagens da Bíblia. Apocalipse ele tem um peso fundamental na escatologia, mas juntamente com Daniel não são os únicos textos. Ele dá um suporte à escatologia de Daniel, de fato, mas, repito, não são os únicos textos. E levantei meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão.
e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Nesse texto, amados irmãos, vemos de forma escatológica e simbólica falando sobre João Batista e Jesus. A figura do cordeiro, a figura do carneiro, remete à santidade. E nós vemos que são dois chifres. Todos dois grandes, mas um pouco maior do que o outro. Ou seja, o menor chifre que veio primeiro é João Batista. E depois, Jesus Cristo, que era o chifre maior. E sobre esse carneiro ninguém tinha autoridade, nada tinha autoridade sobre ele. E ninguém podia resistir. E ele fazia conforme sua vontade e se engrandecia. E nós vemos que a palavra de Jesus tendeu a sair do Oriente para o Ocidente, começando pela região norte e depois vindo para o sul. Então, amados irmãos, nós vemos o agir de Deus, a escatologia, sendo de forma prática evidenciada. Fundamentações. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Vejamos mais uma vez a forma escatológica da fala de Daniel. Daniel mostra que nós, muitas vezes, até os dias de hoje, negligenciamos a Cristo. E naqueles tempos, muitos se levantaram contra o rei do sul, e os violentos dentro do seu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tornará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então, amados irmãos, muitos textos de Daniel falam de forma escatológica. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele falará. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tornará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Nós vemos que no capítulo 11 de Daniel, do 16 ao 21, falando sobre Jesus Cristo, que venceu sem derramamento de sangue, sem batalha e sem ira. Mas o que vier no lugar dele será um homem mau, um homem vil,
que tomará o reino com engano. A menina, a mulher, a filha é a igreja. E a igreja, se não vigiar, será enganada pelo homem. Escatologicamente, nós estamos vendo aqui o apontamento para o grande engano na igreja. A filha do primeiro será enganada. A filha é a igreja. É a filha das mulheres. As mulheres representam a religião. Livros como de Daniel, dos capítulos 7 ao 12, Isaías 65 e 66, Ezequiel 38 e 39, Joel 2 e 3, Zacarias 14, no Antigo Testamento, nos dá informações poderosas acerca do fim dos dias na Terra. Os estertores da vida dos seres humanos, da forma incoerente dentro dos planos iniciais de Deus, baseando-se no interesse beneplácito do livre-arbítrio, em detrimento à queda dos humanos em Gênesis 3, está alicerçado em meio aos anúncios de preparação e a ideia abençoadora da prévia preparação dos pecadores em busca da santificação. Nós, escatologicamente, vemos o fim, mas não o fim da criação de Deus, o fim da queda humana. Da forma incoerente, por escolha própria dos homens, ao querer errar contra Deus, como aconteceu em Gênesis 3, está alicerçado em meio aos anúncios de preparação e a ideia abençoadora prévia da preparação dos pecadores em busca da santificação. Estudamos a escatologia para entendermos estes detalhes. É mister aos que desejam esta oportunidade crescer até lá em graça e em conhecimento, perseverar na sua santificação e observar os sinais que o povo terá de acordo com o que as Sagradas Escrituras nos mostram no andamento do tempo. Nós temos que crescer, irmãos e irmãs, em graça e em conhecimento e preservar nossa santificação e observar os sinais que o povo terá de acordo com o que as Sagradas Escrituras nos mostram no andamento do tempo. Não obstante, todos os textos da Bíblia nos dá um panorama mais amplo sobre o que, o como, o quando, o onde e o porquê devemos fazer essa observância e nos comportarmos de acordo com as instruções contidas nos textos sagrados à luz da Bíblia. Nós precisamos, meus irmãos, nos debruçarmos para entender o que, o como, o quando, o onde e o porquê devemos fazer a observação da palavra. Por isso que é interessante estudar a escatologia. O estudo da teologia é importante para todo cristão. Porque o estudo da teologia nos mostra os meandros, o que é escatológico, o que é interpretativo, o que é poético. Isso é importante para a base do entendimento e o crescimento no conhecimento e na graça. Os textos como Gênesis 3, deveras não é, a primeira análise, um texto escatológico clássico, nem tampouco os que sucedem, como a morte de Abel, o nascimento de Sete, e até o momento que antecede a Noé, e a indicação da construção da arca. Claro que textos de Gênesis dificilmente será abordado de forma escatológica. Mas se nos abstermos de um critério estritamente técnico e nos debruçarmos em uma análise mais complementar dos fatos, veremos que ali começa, em Gênesis 3, todo o pavimento que ali cerceia o estudo escatológico. Pois é neste momento
que o fim, objeto crucial de toda escatologia bíblica, acontece a olhos vistos. A queda do homem é o motivo de estudarmos escatologia. Porque nós só entenderemos o fim se entendermos o começo, onde tudo começou. A desobediência humana, a sua queda, o pecado, forjaram todos os tijolos basilares da escatologia. Porém, de mesma medida, em caminho inverso, Enos, filho de Sete, terceiro filho de Adão, volta os olhos para o Criador, abrindo precedente para o estorno da humanidade e a necessidade do pagamento do preço dos erros ocorridos em Gênesis 3. Nós vemos todo o desdobramento que vai culminar no estudo do fim acontecer justamente com o nascimento de Enos. Porque Enos se voltou para Deus. Se o homem tivesse abandonado Deus, Deus teria destruído toda a humanidade. O sacrifício de Jesus, o plano de redenção, o trabalho dos profetas e apóstolos, tudo destina nossos olhos para a revelação escatológica do entendimento dos planos de Deus. E é isso que nós temos que considerar no final desse estudo. O sacrifício de Jesus, o plano de redenção e o trabalho dos profetas e apóstolos, tudo destina nossos olhos para a revelação escatológica do entendimento dos planos de Deus. Se não entendermos esta base, não entenderemos de forma alguma a escatologia. Houve uma criação perfeita, a partir do nada, como está escrito em Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim, et Hamashaim ve'et Araretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A escatologia não inicia daí. Mas o desdobramento dessa criação leva à escatologia. E quando Deus, ao sexto dia, fez o homem à sua imagem, Betselém, e semelhança, que demutenu, Vaiomer Elohim, Nazé Adam, Betsalemu, que demutenu. Gênesis 1:26, a parte A. Que quer dizer em português, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus tinha planejado tudo, pois sabia que ao fim de tudo, tudo tornaria a ideia primordial. Porque, e viu Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Se Deus não tivesse visto que toda a criação valeria a pena, ele não teria feito. Então, meus amados irmãos, Deus nos faz Betsalemenu, que demenutenu, que quer dizer imagem conforme a sua semelhança. A escatologia apenas nos alerta que o plano infalível de Deus é meramente questão de tempo. Então sejamos fiéis e resilientes, crendo que o fim é somente o retorno ao início. Era isso que nós tínhamos para estudarmos hoje. Que Deus abençoe a todos e que todos sejam resilientes, que se coloquem na posição que foi a posição que Deus desejou que nós seguíssemos. E que todos tenham um excelente estudo. E aguardo a todos, se Deus assim nos permitir, no nosso próximo momento teológico. Deus abençoe a vocês e aguardo a todos, se Deus assim permitir,
na nossa próxima aula.